Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Bom, pessoal, hoje estaremos finalizando o nosso assunto de números decimais, que começamos lá na segunda-feira e hoje, na nossa sexta-feira, estaremos encerrando esse assunto de números decimais. E fechando com chave de ouro, onde iremos agora resolver algumas questões envolvendo os números decimais. Então vamos agora trabalhar não só com a matemática, mas com o português também, né? Com aquelas velhas e boas questões para poder interpretar e saber o que deveremos fazer, quais operações deveremos realizar para chegar no nosso resultado. Beleza então? Mas e aí, ficou curioso? Vamos lá! Bom, pessoal, retomando aqui, vamos começar agora com a nossa primeira questão. E o personagem que a gente utilizou para desenvolver essa questão é o nosso bom e velho Naruto Uzumaki. Vamos lá, questão na tela aí para vocês acompanhar junto. Naruto foi ao mercado comprar alguns ingredientes que faltavam para poder preparar um delicioso lamen. Macarrão, que custou R$ 4,95, os legumes, que custaram R$ 14,45, a carne, que custou R$ 18. Ao final de tudo, depois que Naruto pagou, recebeu um troco de R$ 1,60. Quanto foi que Naruto deu em dinheiro para o caixa, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira situação que sempre é bom quando você está resolvendo umas questões de matemática. Anote os dados. Então vamos ver aqui, ó. O macarrão, vou colocar aqui com a letra M, custou 4,95, né? Já os legumes, vou colocar com a letra E, custou 15,45, né? E a carne custou R$18, né? Beleza, e além disso teve o troco, né? Vou colocar aqui, ó, o troco que foi de 1,60, né? R$1,60 que ele recebeu de troco. Beleza. Mas ele quer saber não quanto que Naruto gastou efetuando a sua compra, né? Mas quanto que ele entregou para o caixa. Porque tem uma diferença. Porque vamos pensar aqui agora numa situação que realmente pode acontecer com a gente. Quando você vai no mercado, imaginamos que você fez uma compra e o valor total deu R$15. Beleza. Só que aí quando você vai e tira do bolso, você só tem uma nota de 20. Entrega ao caixa, né? O troco, aqui ele entra no sentido que o valor do troco é a diferença de quanto eu entreguei para o caixa pelo quanto eu deveria ter entregado, né? No caso, minha compra deu R$15, só que eu pago com 20, quer dizer que eu paguei quanto? Que aí eu vou receber de troco? R$5. Esses R$5 de troco significa que eu dei a mais R$5 para o caixa e ele está me retornando o valor que eu entreguei a mais. Então esse 1,60 aqui o Naruto, ele gastou tudo isso aqui e ele entregou a mais para o caixa 1,60. Então, como é que a gente pode fazer para poder descobrir esse valor que ele gastou, que ele entregou para o caixa, né? Vamos pensar essa primeira situação. Quanto será que ele gastou ao todo? Ele gastou R$ 4,95 do macarrão, R$ 15,45 dos legumes e R$ 18 da carne. Resumindo, basta a gente apenas somar esses valores e a gente vai saber quanto que ele gastou no total, né? Verdade? Então vamos fazer a boa e velha soma, né? Aí, primeira situação, vamos colocar aqui, ó, um número, 4,95. Aí, lembrando, né, aquela regrinha da soma, nosso vídeo, né, de soma de números decimais. Para a gente poder saber quem a gente teve que somar com quem, colocamos vírgula embaixo de vírgula, né? E aí os números, a gente vai escrevendo quem está antes e quem está depois. E eles vão se encaixando certinho quem eu devo somar com quem, né? Então vamos ver aqui esse daqui, ó. 15,45. Quem está antes da vírgula? O número 5 e o número 1. Quem está depois da vírgula? O número 4 e o número 5 de novo, né? Somo eles, beleza? Mas ainda tem um outro número. Repito novamente, vírgula embaixo de vírgula. Quem está antes da vírgula? O número 8 e o número 1. E quem está depois da vírgula? O número 0 e o número 0. Outra soma aqui de novo. Beleza? Então, aqui vamos primeiro descobrir quanto é que Naruto gastou, né? Aí agora fazemos a boa e velha soma, né? 5 mais 5, 10. Mais 0, continua o mesmo 10, né? Abaixa a unidade, sobe a dezena, né? Agora vamos fazer aqui, ó. 9 mais 4, 13. 13 mais 1, 14. Abaixa a unidade, 4, e sobe a unidade, a dezena, 1. Agora, opa, aqui, ó. Repito a vírgula, né? Agora vamos ver
aqui as nossas outras operações. Aqui temos 4 mais 5, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais a unidade que subimos, 18, né? Então, abaixo 8 e subo 1, beleza? 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Beleza? Pronto, então a gente descobriu que Naruto, ele gastou R$ 38,40 na sua compra. Só que ele deu esse valor ao caixa, o que eu quero saber é não quanto que ele gastou, mas quanto ele entregou ao caixa. Não, porque ele não entregou esse valor, porque se ele tivesse dado esse valor, não teríamos troco. Se o troco é o valor, é a diferença entre quanto eu paguei e quanto eu deveria ter pago, né? Eu deveria ter pago R$ 38,40, só que eu paguei um valor a mais. E quanto é que eu paguei esse valor a mais? Eu paguei R$ 1,60 a mais, porque se eu estou recebendo R$ 1,60 a mais, é porque eu paguei R$ 1,60 a mais. Então, no final, basta eu somar esse R$ 38,40 com R$ 1,60 do troco, para assim poder eu saber quanto que o Naruto pagou, né? Aí, sigo aquele mesmo conceito, vírgula embaixo de vírgula. Quem está antes da vírgula? Número 1. Quem está depois da vírgula? O número 6 e o número 0, né? Mais aqui. Aí pode até se questionar antes de eu abordar isso aqui. Eu já poderia ter embutido ele aqui, né? Mas eu fiz essas contas separadas para poder explicar essa parte do troco, né? Porque muitas vezes, se muitas contas não aparecer o troco, você só faz essa única operação aqui, né? Mas eu decidi fazer essas duas contas separadas para explicar a parte do troco agora aqui, beleza? Vamos lá então agora fazer aqui a soma. 0 mais 0, 0. 4 mais 6, 10. Abaixo a unidade, sobe a dezena. Vírgula com vírgula, repita a vírgula, né? 8 mais 1, 9. Mais o valor que subimos, 1, né? 10. Então abaixo o 0, subo o número 1. 3 mais ninguém, próprio 3. E mais o 1 daqui de cima, 4. Então, senhoras e senhores, Naruto, ele pagou ao caixa R$ 40. E desses R$ 40, ele só precisaria pagar R$ 38,40, por isso que ele recebeu o troco de R$ 1,60. E olha aí no aplicativo, toda essa somatória confirmando o nosso valor aqui está corretíssimo, beleza? Então, pessoal, aqui está a nossa primeira questão envolvendo a soma dos números decimais. Bora para a próxima? Bom, pessoal, voltando aqui novamente, e agora para a nossa questão, iremos abordar uma turma de mistérios que todo mundo deve conhecer. Vamos entrar agora no Scooby-Doo. Questão aí para a gente poder acompanhar. Olha só. Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby são chamados por um hotel que fica a 200 km de Baía Cristal, cidade onde eles moram, para resolver um mistério sobre as supostas aparições de fantasmas no hotel que vem espantando os clientes. Com isso, a equipe decide aceitar o serviço e se prepara para a viagem. Fred, que é o motorista, prepara a máquina de mistérios para a viagem e vê quanto irá gastar de combustível para ir e voltar, sabendo que o preço da gasolina está R$ 5,49. E a máquina do mistério consome, em média, 12,5 km por litro. Quanto que Fred irá gastar de combustível na ida e na volta? Então, primeira situação, aqui para a nossa segunda questão, vamos anotar os dados. Primeira situação a gente sabe que de Baía Cristal, né? Para quem não se lembra, Baía Cristal é a cidade onde se passa Mistérios S.A. Até a cidade onde queremos chegar, vou botar aqui do hotel, né? É 200 km, né? 200 km. Beleza. E a máquina dos mistérios, ela faz 12,5 km por litro. Beleza? Então, a primeira informação que vamos tentar descobrir é quantos litros iremos gastar nessa viagem. Vamos ver aqui a situação. E para a melhor maneira que a gente pode pensar nisso, vamos utilizar uma boa e velha regra de 3. Porque como aqui temos algumas medidas de proporção, a regra de 3 ela vai ser a mais interessante para nós. Então, vamos pensar na seguinte situação. Ela faz 12,5 por litro. Então, a cada litro consumido, ela vai andar essa distância, né? Então, olha só. A cada litro consumido, aqui a cada 1 litro, né? 1 litro,
ela vai andar 12,5 km. Quantos litros, né? Eu não sei, então coloco o X. Quanto X litros, né, irá ser consumido ao percorrer 200 km? Uma boa e velha regra de 3. Quando você tiver a regra de 3, aí você faz o velho e clássico cruz, credo. Aí assim você sabe quais valores você tem que multiplicar. O 1 eu vou ter que multiplicar com 200 e o x vou ter que multiplicar com 12,5, né? Então vamos aqui. X vezes 12,5 eu não sei. Então vou colocar aqui, ó, 12,5x é igual, aí nessa parte da multiplicação a gente sempre passa como igualdade, transformando numa equação. 1 vezes 200, qualquer número multiplicado por 1 sempre é ele mesmo, né? Então, 200. Beleza? Aí agora, vamos lembrar de algumas regrinhas. Quando a gente tem um sinal, uma igualdade, a gente quer passar um número para o outro lado, né? Lembrando aqui, se o número está positivo, ele passa pela igualdade e vira um número negativo. E o vice-versa, se ele está negativo, ele passa pela igualdade positivo. Se um número está multiplicando, aqui no caso, nunca aparece, mas sempre tem aqui, isso aqui é uma operação de multiplicação. Se um número está multiplicando, eu vou passar pela igualdade, ele vai dividindo. Sempre é uma operação oposta da que você está. Está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. E o verso também valeria. Se ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Então, meu número está multiplicando, vou passar agora dividindo o 200. Então, 200 dividido por 12,5, beleza? Agora, vamos aqui pensar nessa divisão. Para ficar mais fácil, vou jogar ela até na forma de chavezinha aqui clássica para a gente poder efetuar ela, né? Por 12,5. Aí agora vamos lembrar o que a gente viu na nossa última videoaula sobre divisão de números decimais. Lembra que quando você tem um número inteiro dividido por um número decimal, a forma mais interessante é você transformar o seu número decimal num número inteiro, né? E como é que a gente pode fazer isso? Lembra, número inteiro dividido por um número decimal, você olha a quantidade de casas decimais que tem nesse número e você irá colocar elas em quantidade de zeros no seu número inteiro. E assim você vai poder converter esse número decimal em um número inteiro. Vendo aqui na prática, né? Eu tenho uma casa decimal, então eu irei adicionar um zero no meu número inteiro e poder apagar essa vírgula. Então, ó, como eu tenho uma casa decimal, irei colocar um zero aqui e agora posso apagar essa vírgula, transformando o meu número decimal em um número inteiro. Aí agora fica até mais fácil de eu efetuar essa divisão trabalhando com dois números inteiros. Aí vamos fazer aqui, ó. O número 2 não posso dividir porque ele é menor. Se eu juntar agora duas unidades, esses dois termos aqui, não posso também. 20 ainda é menor, né? Então agora eu junto 3. Você sempre vai juntando até conseguir chegar no número maior que você pode... Opa! Problemas técnicos aqui. Como repetir aqui novamente, você sempre pode ir juntando até chegar no número maior para poder efetuar a divisão. Agora sim eu posso, ó, 200, agora eu posso efetuar a minha divisão, né? Porém, não tem nenhum número que multiplicado por 125 dá 200. Mas tem um que chega perto, que é o próprio 125. Então, se é o próprio 125, é o número 1 que eu quero. 1 vezes 125, o próprio 125. Agora efetuo minha operação de subtração, né? 0 menos 5 não posso, então peço emprestado por quem está no lado. Ele também não pode emprestar, então peço emprestado para quem está no lado dele. Aqui no caso, fica 1, passo esse aqui para cá, agora fica 10, passo um emprestado, que esse daqui já tinha pedido, agora fica 9 e agora finalmente chegamos no número que eu queria. Agora ele deixou de ser 0, agora é o número 10. Agora eu posso efetuar a minha subtração. 10 menos 5, 5. Beleza. 9 menos 2, 7. Agora essa conta aí eu não erro mais. 1 menos 1, zerei a conta, então pronto. 75. Como eu ainda tenho mais um número aqui para ser dividido, abaixo ele. 750. Aqui agora já temos um número exato. Que número que multiplicado por 125 dá 750? Aí se a gente fosse fazendo os testes, iríamos descobrir que é o número 6. 6 vezes 5, 30. Passa o 3 para cá, abaixo o 0. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Abaixo o 5, sobe 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então,
750 aqui, zerei minha conta. Então, 200 dividido por 12,5 é 16. Beleza, então. Aí agora vamos, então, continuar nosso progresso. Já descobrimos que ele vai gastar 16 litros, mas aí fica a pergunta. Ele vai gastar 16 litros apenas na ida, né? Só que ele voltando também vai gastar mais 16 litros, porque a gente fez o cálculo com 200. Só que o 200 km é apenas indo, porque é a distância, né? Ele quer saber a ida e a volta, então ele não vai gastar 16 litros. Ele vai gastar 32 litros, né? Porque como é a ida e a volta, basta ou eu somo 16 mais 16 ou multiplico esse valor por 2. Que aí vamos encontrar o nosso 32. Beleza. Sabemos que vamos gastar 32 litros, correto? Aí agora que a nossa informação que tínhamos na questão é que cada litro, vou colocar a informação aqui, ó, cada litro está custando 5,49. 5,49. Se cada litro está custando 5,49, quanto que vai custar 32 litros? Apenas multiplico esses dois valores. Então, 5,49 multiplicado por 32. Aí agora voltamos àquela parte. Multiplicação de um número inteiro por um número decimal. Não modifica nada. Faça a multiplicação, aquele processo de multiplicação normalmente, que a nossa vírgula só vai nos interessar na resposta. Então, bora lá, ó. 3 vezes 2, perdão, 2 vezes 9, 18, né? Abaixo a unidade, sobe a dezena. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9, né? 2 vezes 5, 10. Aí, primeira casa eu pulo, né? 3 vezes 9, 27. Abaixo a unidade, sobe o 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Abaixo a unidade, sobe a dezena. E 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16, né? Então, 6 e 1. Aí agora, basta eu apenas somar os meus valores. 8 mais nada, próprio 8, né? 9 mais 7, 16. Abaixo a unidade, sobe a dezena. 0 mais 4, 4. Mais 1, 5. 1 mais 6, 7. E 1 mais ninguém aqui em cima, próprio 1. Beleza? Mas essa não é a nossa resposta final, né? Porque aqui na resposta temos 17.568. Porém, na nossa multiplicação temos um número decimal. Aí, lembrando que a gente viu no nosso vídeo passado de multiplicação de números decimais. Temos duas situações. Um número decimal multiplicado por um número decimal, ou essa situação que está acontecendo aqui, um número decimal multiplicado por um número inteiro. Aí vamos relembrar a regra. Quando você tiver essa situação de um número decimal multiplicado por um número inteiro, você irá analisar quantas casas decimais tem o nosso número. A quantidade de casas decimais que o seu número tiver é a quantidade de casas decimais que a resposta também tem que ter. Então, vendo aqui na prática, ó, eu tenho duas casas decimais. Então, minha resposta tem que ter também duas casas decimais. Beleza? Então, só se lembre disso. A quantidade de casas decimais que tiver no número da sua multiplicação é a mesma quantidade que tem que ter na sua resposta. Beleza, então? Então, aqui encontramos que eles gastaram ao todo R$ 175,68 de combustível na ida e na volta, beleza? Porque se eu não tivesse antes multiplicado esse valor aqui por 2 e trabalhado com esse número aqui, a gente não teria encontrado nossa resposta, não é verdade? Porque a gente encontrou o valor só da ida. E quando a gente começou a trabalhar com esse número aqui, a gente considerou a ida e a volta, que era o que ele queria. Atenção que muitas vezes uma interpretação pode pegar alguém na resposta aí. Beleza, então? E confirmando aqui, olha só, nosso cálculo corretíssimo. E ao longo do vídeo vocês viram que também foi postando as outras partes, mostrando que estava tudo indo certinho até o nosso resultado final. Beleza, então? Bora para o nosso último exemplo de hoje. Bora lá, pessoal, retomando aqui, entrando na nossa terceira e última questão desse treino que a gente está vendo envolvendo questões com os números decimais, beleza? E agora vamos entrar no anime Haikyuu. Vamos lá, olha só. Em Haikyuu, para poder jogar vôlei, Hinata tem que ir bem nas matérias da sua escola.
Caso fique de recuperação em alguma, não poderá jogar vôlei. Na matéria de matemática, Renato está com um problema. Na primeira prova ele tirou 5,75 e na segunda ele tirou 7,50. Sabendo que ele precisa atingir a média da escola, que é de 21 pontos, quanto Renato terá que tirar na terceira prova para poder continuar jogando vôlei? Lembrando que essa situação ela foi até elaborada a partir de um exemplo do anime. Porque lembra que tanto Hinata quanto Kageyami, eles quase não participaram acho que era de um torneio, na segunda temporada, se não me falha a memória, porque as médias deles não estavam indo boas. Aí lembra que quase o Hinata e o Kageyami, que são os principais jogadores do time, né? Eles quase não participaram porque as notas deles não estavam indo boas. Então, essa situação, para quem consegue se lembrar, acontece no próprio anime, né? Então, vamos lá para a nossa terceira e última questão. Vamos lá, primeira situação. Na primeira prova, né? Na primeira prova, ele tirou 5,75. E na segunda prova, ele tirou 7,50, ou o nosso famoso 7,5, né? Ele precisa atingir a quantidade de pontos que é de 21. Então, quanto que ele vai ter que tirar, né? Na nossa terceira prova, né? Para ele poder continuar tranquilamente jogando o seu esporte preferido, né? Então, vamos fazer a seguinte situação. Primeiro, vamos somar esses dois valores e saber quanto o Hinata já tem atualmente, beleza? Então, vamos lá aqui embaixo, ó. 5,75 mais soma de números decimais, lembra? Para poder facilitar, utiliza aquela vírgula embaixo de vírgula, né? Coloca a vírgula aqui. Quem está antes da vírgula? Número 7. Quem está depois? O 5 e o 0, beleza? Agora posso efetuar a nossa soma tranquilamente, né? 5 mais 0, 5, né? 7 mais 5, 12. Abaixo 2, sobe 1, né? 5 mais 7, 12 novamente, né? 12 mais 1, 13, né? Vírgula com vírgula, abaixo aqui, né? Então, atualmente, o Hinata, ele tem 13,25 pontos. Só que ele precisa atingir quanto? 21. Então, a nota que ele precisa tirar no mínimo para poder passar, a nota da terceira prova, né? Vai ser a diferença entre 21 e 13,25. Porque eu quero saber quanto é que falta. Para poder saber quanto está faltando, vou tirar a diferença. Então vamos entrar na subtração, né? Beleza. Só que aqui, olha só. Lembra que na soma e subtração você pode utilizar a vírgula para ser seu guia. Só que o 21 eu não tenho guia para me ajudar, eu não tenho a vírgula. Lembra aquele esquema? Adicione um vírgula 0 no final, que vai continuar o mesmo valor. E agora você tem a vírgula para ser o seu guia, beleza? Então vamos lá. 21,0, né? 21 pontos, menos 13,25. Vírgula embaixo de vírgula. Quem está antes da vírgula? O número 3 e o número 1. Quem está depois da vírgula? O 2 e o 5. Vou completar aqui com mais um zerinho, beleza? E agora, efetuo nossa subtração tranquilamente. 0 menos 5, opa, já não posso. Então, peço emprestado, porém, o 0 também não tem para emprestar. Peço no lado novamente. Aqui pode, ó, zerei. Passa 1 para cá, fica 10. Empresta para quem já tinha pedido, 9, né? E aqui fica o 10. Tranquilos? Agora sim podemos efetuar. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 0 menos 3, opa, também já não posso de novo efetuar. Então, emprestado para quem está no lado, né? Aqui fica 1, agora sim. 10 menos 3, 7. 1 menos 1, 0. Então, quanto é que agora Hinata está precisando tirar na terceira prova para ele poder passar tranquilamente e poder continuar jogando vôlei? Precisa tirar 7,75 pontos na sua terceira e última prova, né? Vou colocar aqui, ó, 7,75, né? Lembrando, esse 0 aqui, ele na frente não vai me agregar ou alterar em nada, beleza? E, olha aí, confirmando nossa resposta tranquila e bonitinha. Então, ele tirando 7,75, ele passa tranquilamente na prova. Beleza, pessoal? E aqui a gente já envolveu a soma e a subtração com números decimais. Beleza, então? Então, pessoal, finalizamos nossas questões por hoje.
Bom, pessoal, e aqui finalizamos nossas 3 questões, onde trabalhamos os números decimais, o assunto que a gente estava trabalhando essa semana. Mas espera aí, que não acabou. Ainda temos 2 questões bônus para a gente poder ver. Olha aí, primeira envolvendo Nanatsu no Taizai, né? Temos aí, ó, Meliodas precisa reabastecer a sua taberna para poder ter o que vender a seus clientes. Ele precisa comprar 500 garrafas de vinho e 30,5 quilos de carne. Sabendo que cada garrafa custa R$ 9,50 e o quilo da carne está 12,25, quanto Meliodas irá gastar no total? Beleza? Então, aí tira um print aí na tela, pausa o vídeo para você poder anotar essa questão e tentar resolver ela, né? E, além disso, temos uma outra segunda aqui, uma de bônus, agora com One Piece. Olha lá. Luffy foi almoçar no Baratier, o restaurante flutuante do ex-capitão Zeff, Perna Vermelha. De entrada, ele pediu uma porção de peixe frito que custou R$ 23,50. Como prato principal, ele pediu um grande bife de carne, que custou o valor de R$ 49,99. E por último, na sobremesa, pediu um sorvete no valor de R$ 15,50. Quanto o Luffy gastou ao todo? Beleza? O mesmo esquema aí, tira um printzinho da tela ou pausa o vídeo aí para você anotar a questão. Essas 2 questões são bônus, porém relaxa que a gente irá resolver elas. Mas não vai ser aqui no nosso YouTube, vai ser na nossa página do Instagram e na nossa página do TikTok, onde irei postar as 2 resoluções dessas questões. Beleza? Então, pessoal, bom, e assim finalizamos o nosso primeiro assunto envolvendo essa temática de cálculo, utilizando um pouco da cultura nerd para a gente poder associar matemática com outras situações. E aí, o que vocês acharam? Deixa no comentário como é que foi o primeiro assunto que a gente trabalhou. Gostaram dos vídeos? Acharam que ficou faltando alguma coisinha? Deve melhorar em alguma outra situação, nas explicações, nos exemplos? Por favor, deixe seu comentário para a gente poder analisar e perceber aonde podemos melhorar e aonde devemos continuar para a gente sempre conseguir o melhor para você poder aprender a matemática com a gente. Beleza? Então, por isso, pessoal, peço que se inscreva aí no canal, deixe o sininho. Deixe o sininho. Acho que os cálculos estão me bugando agora. Ativa o sininho e deixa aquele like para você poder não perder nenhuma novidade que está prestes a chegar, beleza? E para você também apoiar e o canal poder crescer ainda mais. E fica o convite e o recado para vocês que nesse domingo agora será postado um vídeo na parte onde traremos nas curiosidades e na história da matemática. E nesse vídeo fica aí um pequeno spoiler, iremos trabalhar com um número que está sempre no nosso dia a dia, mas a gente não vê ele de uma maneira diferente. Ficou curioso? Então, espera que domingo estará o vídeo aí postado para você poder assistir e entender um pouquinho melhor do que estou falando aqui. Então, pessoal, por hoje finalizamos. Agradeço muito pela sua atenção e paciência e por estar aqui hoje assistindo e até a próxima.